Então, Juan Calvino, ele, diferentemente de Lutero, diferentemente de Zwinglio, ele nasceu em França, na verdade, e ele estuvo em Suíça, depois, aonde ele provocou o começo desta reforma, não? Ele teve contato com o humanismo de Zwinglio e também com a teologia de Lutero. Por mais que ele não teve logo em sua niñez, ele conheceu sim a teologia de Lutero, não? E então, em um determinado momento, não sabemos aonde foi exatamente, Calvino, através de seus estudos, ele chegou à decisão de romper com a Igreja Católica. Através de sua meditação na Bíblia, sua leitura bíblica, ele entendeu também que a Igreja Católica, neste momento, não estava em acordo com a Bíblia. As decisões dele papado, lá, ele Papa ser infalível, a autoridade está sobre o Papa, não sobre as Escrituras. E todos estes pontos, ele estava em contra da Igreja Católica, ele decidiu romper e falou: eu vou exilar-me em Basileia. Eu vou estudar, eu vou entender mais sobre a Bíblia, eu vou escrever. Como ele teve contato com a teologia de Lutero e também de Zwinglio, e então ele decidiu exilar-se. Ele decidiu dedicar sua vida em aprender a pureza da Bíblia, a verdadeira história, e simplesmente rompeu com a Igreja Católica. Então, ele decidiu neste momento sair de Suíça e allá para a cidade de Basileia. Você tem que entender que neste momento, Calvino, ele tinha um pensamento um pouco mais sistemático com relação à teologia. Ele, diferentemente de Lutero, que era apaixonado, ele era mais um pensamento sistemático, ele queria organizar a teologia, ele não queria simplesmente seguir uma nova ideia, ele queria organizar e queria ter algo melhor, não? Nós podemos dizer que Calvino, ele de lejos, foi ele mais inteligente, ele que mais organizou. Ele foi uma das mentes mais brilhantes tratando-se da história do cristianismo, foi Calvino. Nós outros temos esta ideia deste pensamento sistemático, não? Ele busca organizar a reforma dentro de todo este pensamento que eles estavam tendo neste momento. Então, ele busca exilar-se e começa a estudar as escrituras. E mais que estudar, ele também começa a produzir seu conteúdo. Como falamos, ele de lejos foi o que teve o melhor raciocínio com relação à Bíblia. Ele pensava muito com relação à Bíblia. Ele foi bem organizado e sistemático nesta parte, ok? Uma das mentes mais grandiosas que nós outros podemos ter. Tanto é que ele, quando ele começou a trabalhar em cima de teologia, ele criou o que são as institutas da religião cristiana, meio com um librito onde dava uma base para a reforma, ele dava uma instrução à reforma, eram doutrinas mesmo com base na Bíblia da reforma. A princípio era um pequeno librito, mas depois ganhou mais proporções, ok? Ganhou mais proporções, hasta se envolver 4 grandes livros de 80 capítulos que instruíam-nos agora, neste momento, uma base para a fé cristiana. E seguindo daí, ele, de um determinado momento, ele pensou que eu quero estudar, eu quero levar uma vida tranquila. Mientras Lutero foi adiar, rompeu com a Igreja Católica, não? Lutero desafiou a Igreja Católica, como nós outros falamos. Zwinglio, por outro lado, assumiu o poder, desafiou o papado, incluso assim na parija que nós outros mencionamos. Calvino, por sua parte, ele falou: não, eu sou pacifista, eu mais tranquilo. Eu quero estudar a Bíblia, fazer meus escritos e ajudar desta maneira. Então ele decidiu a isolar-se, exilar-se, autoexilar-se e estudar na cidade de Estamburgo. Ele sai de Basileia com o objetivo de ir a Estrasburgo. Só que nele caminho ele passa por Genebra, e Genebra estava passando por ele processo de reforma. Pero a reforma sempre encontrou muitos problemas, guerras, diversas coisas. Então ele disse: não, aqui só estou de passadiço nomás, não vou me meter nesta luta da reforma. Não vou me meter nesse problema aqui. Eu quero estudar tranquilo, quero escrever tranquilo. Então ele encontrou um homem chamado Farel, Guillaume Farel. E este homem, um reformador também, pero com pouca influência, com pouco conteúdo, não como Calvino. Este homem viu em Calvino um líder, viu em Calvino que ele poderia ajudar a eles liberar-se da Igreja Católica e de toda a opressão. Pero Calvino disse: não, eu não quero meter-me nisso, eu quero seguir com minha vida, eu quero já estudar, produzir meu conteúdo. Então Farel disse assim para Calvino, mira o que ele ha dicho para Calvino, isso é muito bacana, mira o que ele ha dicho. Que Deus maldiga tu descanso
e a tranquilidade que buscas para estudar. Se enfrenta a uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a ti mesmo a dar socorro e ajuda. Então, Farley, neste momento, ele habla desta maneira dura com Calvino, maldiciando seu desejo de estudar tranquilo, se ele negar esta ajuda no processo de reforma em Genebra. Foi então que Calvino ele foi tocado por esta palavra e então ele assumiu então o processo de reformar, sim, aí Genebra. Calvino quedou em Genebra e ele meio que se envolveu um líder em Genebra. Ele começou esse processo de reforma em Genebra e se transformou aí um grande líder, transformou em um grande influenciador neste momento para avançar com a reforma. Já teríamos Lutero já em Alemanha, em Suíça tivemos aí o princípio com Zwinglio e agora em Genebra aí temos, em Zurique não com Zwinglio e agora em Genebra temos com Calvino esse destaque, esse liderazgo, não? Ele praticamente foi obrigado a assumir este processo depois dessas palavras, não é verdade? Imagina-te escutar estas palavras. Quem em sã consciência não iria cambiar? Então, Calvino, ele começou a trabalhar, a sistematizar, a organizar, a liderar. Ele começou a mesclar também um pouco aí com as políticas, com as leis da cidade, porque era necessário, ele tinha que se involucrar com toda a organização da cidade para ajudar este processo de reformador, ok? Mientras Lutero, ele tinha aquele fogo, aquela paixão por sua experiência que ele teve com Deus, ali, lendo o livro de Romanos, Calvino, ele pensou a fé. Ele sistematizou, ele organizou a fé, não? Normalmente nós conhecemos Calvino por o tema da predestinação e não é a maior diferença. Não conhecemos, quando se habla de Calvino, todo mundo habla de predestinação, mas não é a maior diferença de Calvino para Lutero. A maior diferença que Lutero tinha de Calvino em termos teológicos era a diferença da consubstanciação e o acto simbólico na Santa Cena. Mientras Lutero creia que na Santa Cena nós teríamos um contato direto com Jesus, que Jesus se ponia presente na Santa Cena. Por outro lado, tanto Zwinglio quanto também Calvino, eles creiam que era apenas um acto simbólico, era um acto simbólico para se acordar dele sacrifício de Jesus. Essa era a maior diferença entre Calvino e Lutero e também entre Lutero e Zwinglio. Incluso Zwinglio e Lutero, os dois se conheciam. Aprovavam os escritos um do outro, a organização de um do outro, a reforma um do outro. Zwinglio apoiava Lutero, Lutero apoiava Zwinglio, pero en este término eles discordavam completamente. Em la Santa Cena era a maior discórdia entre Lutero e Zwinglio e entre Lutero também e Calvino. Só para que você entenda. Mientras uno pensava que na Santa Cena era um momento que Jesus se ponia presente como Lutero pensava e determinava, por outro lado eles não. Foi então que Lutero e Zwinglio, em discordância, Lutero vai e toma a decisão de alejar-se de Zwinglio e disse: nós não temos o mesmo espírito neste assunto, então não podemos seguir juntos. Essa foi uma decisão neste momento de Lutero aí. Estão entendendo esta hora? Está conseguindo entender? Então, essa era a maior diferença entre os dois. E de igual, hoje em dia, nós temos várias igrejas, e você tem que entender isso. A Igreja Universal não é a única igreja de Deus. Há várias outras igrejas também que são de Deus, pero temos algumas discordâncias, pero nunca na base, nunca nos fundamentos da fé. Nós podemos ter algumas discordâncias com outras igrejas em doutrinas, em modo de levar a palavra, pero nada que toque nele fundamento. Então é normal que tenhamos várias igrejas, como neste momento vimos vários reformadores, pero há que ter uma base, há que ter a base em Cristo, há que ter a ideia que Cristo salva e simplesmente por Ele. E daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, pero vocês estão entendendo, verdade? Ademais também havia um outro grupo, este grupo chamava os anabatistas. Quem eram os anabatistas? Para que você entenda, não? Os anabatistas eram um grupo que creia que a reforma de Lutero, de Zwinglio e a reforma de Calvino era muito blanda, não? Era muito leviana, muito superficial, que eles deveriam ser mais radical e romper de uma vez com todas com este mundo, romper com a política, romper com o império. Os anabatistas creiam que era impossível seguir o cristianismo
de maneira correta, seguindo neste mundo, vivendo, compartilhando a política. Os anabatistas eram mais radicais neste ponto, eram similares a los monjes, como nós já mencionamos allá no governo de Constantino, que os monjes se alejavam justamente por este mesmo objetivo. Então, eles creiam que a fé era uma decisão personal. Aí você vai entender o porquê do nome anabatista, não? Eles eram mais alejados, apartados, viviam lejos de todos, porque não queriam mesclar, pensavam que teriam que ser diferentes e queriam ser mais radicais. Eles eram de oração, eram mais fervorosos, eram mais puros neste sentido, não queriam mesclar com nada, eram mais humanitários. Para eles eram igualitários também, não havia diferença entre mulher e homem, rico e pobre, todos eram almas, todos teriam que ser tratados de igual maneira, não? Então eles pensavam assim, o seguinte, não? A fé é uma decisão personal. E se a fé é uma decisão personal, rechazamos o bautismo de los niños, porque os niños não tiveram essa decisão, aquele bautismo que a Igreja Católica hacía e hace hasta hoje dia. Os anabatistas iam contra isso e entendiam que esse bautismo de niño não tinha valor, que o bautismo verdadeiro tinha que ser por decisão personal. E concordamos com isso, verdade? Então, e também eles tinham uma ideia que a igreja cristiana, quem serve a Cristo, tem que ser perseguido. Eles tinham em claro, se não há perseguição, há um problema. Algo que nós outros também creemos em certa parte, que todo cristiano tem que ser perseguido, tem que sofrer perseguição. É normal, porque como que nós outros vamos ser de Cristo e o mundo não perseguir, aceitar nós outros? Quando eu sou de Cristo, hay que ter perseguição. Claro, em diferentes momentos e maneiras, pero é normal ser perseguido, ok? Então, os anabatistas eram uma espécie de reforma dentro da reforma, ou seja, eles nasceram dentro da reforma, discordando de alguns pontos da reforma, de los reformadores, não? Eles creiam que tinha que ser de alguma maneira mais radicais. Eles eram humanistas, eles eram pacifistas, eles rechaçavam qualquer maneira de tocar em armas, nada, nem para defender a si mesmo, nem para defender a família. E isso, neste momento, foi um problemão, porque estávamos em meio das cruzadas. A ideia de cruzada era algo muito divino neste momento, e falar que não se deveria agarrar em armas para nada era algo ir em contra da decisão da igreja. Está entendendo? Então, eles queriam viver o cristianismo de maneira mais radical, pero pacifista, ok? Foi então que eles estavam aí, não? Eles eram anabatistas porque eles se rebatizavam. Na verdade, não se rebatizavam porque eles consideravam que o batismo de Deus não valia. Então, eles se bautizavam novamente. Eles se bautizavam novamente e viviam uma vida separada, ok? Eles viviam uma vida separada. Havia um homem neste momento chamado Jorge Braurock, e foi ele que deu início a isso quando ele pediu a seu irmão para se bautizar allá em uma das fontes da cidade de Zurique, pediu para que seu irmão se bautizara a ele, e começou esse processo de los anabatistas, de bautismo, não? Aí está esta cena a qual nós estamos mencionando para vocês, está bem? Os anabautistas, eles eram mais conhecidos como anabatista justamente porque a palavra anabatista significa rebatizar ou batizar novamente, por isso este nome anabatista, ok? E viviam uma vida separado, alejado de todos, uma vida que consideravam homens e mulheres iguais e tudo. Pero havia um grande problema neste momento aí. Havia um grande problema neste momento. Por quê? Quem rebatizava, os únicos que rebatizavam neste momento, em toda esta época, eram só os heréticos, os que praticavam herejias. Então, isso foi um grande problemão, isso provocou grande discórdia, porque nada estava acostumado com o término de rebatizar novamente. Então, quando eles tomaram essa iniciativa, eles eram mal vistos por todos, tanto por os católicos quanto por os reformadores. Incluso os reformadores, eles não bautizavam-se novamente neste momento. Então, eles quedaram assim, muito mal vistos por todos, incluso por Zwinglio. Zwinglio, que era um reformador, que acabamos de falar, quedou mal visto por eles, não? E ademais também os anabatistas creiam que não podia haver mais uma junção ou um conjunto entre igreja e Estado. Teria que ter uma separação, basta, hasta aqui não mais. Estado e igreja são coisas diferentes, política e igreja são coisas diferentes e não pode estar cooperando entre si, ok? Então foi que o governo de Zurique,
o governo de Zurique determinou que todos os anabatistas, melhor dicho, os rebatizadores, deveriam ser muertos. Decretou a pena de morte para quem se batizava novamente. E você se acuerda quem tinha bastante influência no governo de Zurique? Sim, Zwinglio tinha esta influência. Um reformador apoiando então a pena de morte de eles. Depois vamos explicar este termo. Então, os anabatistas começaram a ser perseguidos e mortos de las piores maneiras que você pode imaginar. Tanto eram perseguidos por católicos, quanto também perseguidos por protestantes, os anabatistas. Eles eram desquartizados vivos, não mortos, depois que está em corpo, não, desquartizados vivos, eram postos em la hogueira e uma maneira que eles também eram mortos de maneira muito irônica, estar esquartizados, vivos, era horrível. Em la hogueira, você vê nessas fotitos aí, era terrível, não? Sempre passamos. Pero esta maneira que você vê na fotito aí agora, era uma maneira meio que de burlar de eles. Zwinglio, ele aprovou de maneira irônica que eles foram mortos, começaram a matar os anabatistas ahogadas, como para zombar de eles, como para burlar de eles. E mira, vocês não lhe gostam do bautismo? Não querem se bautizar mais uma vez? Então lhe vamos ajudar vocês a bautizar uma terceira vez e los matava ahogados. Imagina que terrível, para que isso? Que situação? Que situação, só porque tem uma visão teológica diferente e vamos matar os ahogados. E Zwinglio, ele autorizou e apoiou. Zwinglio perseguia os anabatistas. Nós consideramos que neste momento morreram mais anabatistas que os 3 primeiros siglos de persecução da igreja primitiva. Se acuerda de Nerón perseguindo, os outros imperadores perseguindo, todos aqueles que morreram nos 3 primeiros siglos inteiros não se compara com a quantidade de anabatistas que foram mortos neste momento. De verdade, foi algo terrível, terrível que aconteceu neste momento, ok? Depois disso, apareceram alguns anabatistas dispostos a lutar, a agarrar em armas para lutar. Pero não resistiram muito tempo, porque era contra suas próprias filosofias de que não poderíamos agarrar em armas, ok? E neste meio tempo foi que apareceu Menos Simons, e seus discípulos são conhecidos como menonitas, ok? E existem hasta hoje dia, em Argentina há bastante, e também não sei se aqui há em Peru, pero Argentina eu sei que há. Estão bastantes em América do Sul. É uma espécie de grupo que vive separado, eles não vivem mesclado com a sociedade. Você já deve ter escutado falar, ou alguém deve ter escutado falar de los menonitas. Então, são discípulos, entre comillas, de los anabatistas, não? Principalmente de Menos Simons, aonde nasceu este nome menonitas. Está bem? Entenderam a parte de los anabatistas? Vamos então à reforma anglicana, ou a reforma em la Grã-Bretanha neste momento. Hasta hoje dia, aí está, não? Assim se viste los menonitas, aqui em América do Sul, você deve escutar falar. Por curiosidade, depois você pode buscar saber. Então, vamos falar da reforma na Grã-Bretanha. A reforma na Grã-Bretanha, na Inglaterra, foi algo um pouquinho diferente de las demás reformas. Mientras as reformas tiveram um lado teológico, espiritual e humanista, a reforma na Grã-Bretanha teve como principal objetivo política. Ok? Allá na Grã-Bretanha, nós tínhamos um rei chamado Henrique VIII. Este rei era casado com Catarina de Aragão, ok? Ele era casado com Catarina de Aragão, pero ella era hija del imperador. Imagínate a influência que ella tinha. Ella era hija del imperador e casado com Henrique, só que ella era estéril. Ella não podia dar filhos a ele. Então, Henrique VIII, ele começou a querer um divórcio porque ele queria herdeiros. E ele foi allá nele Papa pedir, Papa, permita-me divorciar-me porque eu preciso de herdeiro. Na Inglaterra, aquela isla grande, não? Para allá, ele, em comunicação com o Papa de Roma, ele pedia para que autorizasse seu divórcio. Pero ele, Papa, era irredutível e dizia, não, eu não te posso autorizar o divórcio. Não vou autorizar o divórcio. Foi então que Henrique, ele tomou a decisão, aí está ele pedindo ao Papa, na época Leão X, se não me equivoco, ele pediu ao Papa para seu divórcio e o Papa não autorizou. Esta foto representa ele falando com o Papa, não autorizou. Então foi que Henrique VIII ele tomou a decisão de romper com a igreja. Ele rompeu com a igreja e ele declarou esta reforma em Grã-Bretanha ou em Inglaterra neste momento, a reforma anglicana. Ele declarou neste momento, se rompeu, divorciou
de Catarina de Aragão, hija do imperador. Então, ele foi e começou sua reforma já. Aí é a Catalina de Aragão, como nós outros mencionamos. Ele foi e contraiu núpcias com outra mulher, Henrique VIII. Então, você tem que entender uma coisa. Neste momento, havia muita discordância, neste momento, de los reformadores em Inglaterra. Ou seja, haviam pessoas que queriam a reforma. Eles escutaram falar da reforma em Suíça, em Alemanha, e queriam também a reforma aí em Inglaterra, mas não tinham força política nem forças para fazer esta reforma. Quando Henrique VIII ele rompeu com a igreja, os reformadores em Inglaterra disseram: vamos aproveitar este momento e provocar a reforma. E apoiaram Henrique neste rompimento com a igreja católica. Pero Henrique foi o lado mais político e os reformadores teológicos neste momento aproveitaram o que foi isso, ok? Aí estão os reformadores buscando o apoio de Henrique. Está bem? Neste momento declarando isso. Pero, o que aconteceu neste momento? O que aconteceu neste momento? A igreja aí, a reforma aí, não foi tão forte em Inglaterra e ora o catolicismo dominava, ora os reformadores, a reforma protestante dominava. Foi então que apenas com o rei Eduardo VI que se estabeleceu a reforma aí, ou seja, a reforma ganhou força, pelos conflitos entre católicos e também reformadores dentro da Grã-Bretanha era forte. E isso só terminou com a reina Elizabeth I. Ela já conseguiu trazer um pouco de paz entre reformadores e protestantes neste momento, ok? Então, foi uma reforma às puras. Não sei se às puras seria a mesma expressão. Foi uma reforma muito difícil de acontecer na Inglaterra, pouco a pouco foi acontecendo. Eles eram influenciados por reformadores, por os escritos de Lutero, mas não foi uma reforma grande. Então Elizabeth conseguiu dar um pouco de paz neste momento. Só que aí, o que aconteceu? Havia uma mulher também neste momento, Eduardo VI, não? Essa mulher terrível, chamada Maria I. Esta mulher, ela perseguia os reformadores para matá-los. Aí em Inglaterra, ela quedou conhecida como Maria Sanguinária. Não sei se esse termo sanguinária em espanhol se habla. Maria Sanguinária. Aí já começou conhecida e começou a perseguir para matar mesmo os reformadores. Os reformadores saíam da Inglaterra e iam para a Alemanha. E chegaram à Alemanha, encontravam os estudantes de Lutero, não? Os que seguiam os escritos de Lutero. Neste momento. Então, eles saíam huyendo-se, ou seja, saíam de huida desde a Inglaterra, iam para a Alemanha, chegavam à Alemanha, aprendiam todo o processo de reforma e depois regressaram mais fortes à Inglaterra. Foram eles que estabeleceram a reforma juntamente com Henrique. Pero primeiro eles foram para a Alemanha aprender e depois regressavam para a Inglaterra, ok? Para ingressar. Porque agora tem uma base, eles só têm uma ideia de ir contra a igreja, pero com os estudos de Lutero, eles têm uma base agora para a contra-reforma. Está bem? Então, aí tu vemos todo este momento. A igreja católica, vendo tudo isso acontecendo e seu poder caindo, ela estava debilitada cada vez mais. A igreja católica não quedou de braços cruzados. A igreja católica tomou a decisão de fazer, então, a reforma católica, ou mais conhecida como a contra-reforma. Ok? E basicamente neste momento nós tivemos o Concílio de Trento que tardou cerca de 18 anos e neste momento, neste Concílio de Trento, conhecido como Contra-Reforma, eles tomaram decisões para ter uma reforma dentro da Igreja Católica. E neste momento apareceu Teresa de Jesus, uma grande influente neste momento, você já deve ter escutado, como é um país católico, você deve ter escutado de falar de Teresa de Jesus, verdade? E também nasceram os jesuítas, através de Inácio de Loyola, que vamos estudar bastante sobre eles e nas revistas de Alberto. Você vai entender como surgiu e o objetivo. Os jesuítas foram criados basicamente para destruir as igrejas protestantes, incluso nós outros. Então você vai entender depois nas revistas de Alberto como funcionou isso. Pero os jesuítas nasceram aí através de Inácio de Loyola e obras como de Teresa de Jesus também nasceram neste momento. Você deve conhecer, já escutou falar de eles, já que somos em um país católico, verdade? Ele Concílio de Trento, como falei, foram 18 anos e tomou várias decisões, não? E eles, imagina-te, se acorda que nós outros falamos de Tetzel? Tetzel era aquele que vendia indulgências, que queria se destacar vendendo indulgências, que falava a cada moeda que cai nele cofre da Igreja Católica,
uma alma salta del purgatório. Ele usava términos terríveis para mencionar e cobrar as indulgências. Então, a Igreja Católica, para assumir a reforma, decidiu condenar a Tetzel neste momento. Mira, ele representava a mim, pero agora, para mi buen nombre, eu vou a condená-lo. Imagínate, ella condenou um de seus maiores ajudantes solo para manter um bom nome, não? E a Igreja Católica começou a fazer várias reformas dentro de si, ok? E no Concílio de Trento, eles decidiram que todas as igrejas protestantes são heregias, foram consideradas como igrejas hereges. A partir do momento, o Concílio de Trento, a única igreja oficial é a católica. E hasta hoje dia eles creem nisso, que todos os demais são hereges contra a igreja católica. Que eles creem hasta hoje dia que a igreja católica é a única verdadeira. E a igreja católica ha hecho várias reformas dentro de si, como a organização, a hierarquia, os términos espirituais. Fizeram várias coisas para tentar arreglar e parar de perder os fieles. Ou seja, ella buscou quitar esses espaços, essas brechas que haciam nascer reformadores. Eles disseram, bueno, se está nascendo muitos reformadores contra nós outros é porque algum espaço estamos dando. Então, vamos a partir de agora sanar estes espaços para que não haja mais estes problemas, ok? E daí nós outros temos essa reformulação da igreja através de vários concílios, principalmente através do concílio de Trento, ok? Neste momento já tínhamos a reforma consolidada em vários países, como Alemanha, Inglaterra, Escócia, Escandinávia e Holanda. Vários países como estes já tinham a reforma aí. Então, se nós temos que entender que a reforma protestante, agora para terminar, a reforma protestante já tem pontos principalmente teológicos, espirituais, como Lutero, também tem seus pontos políticos e pontos também econômicos. A reforma nasceu a partir de princípios teológicos e espirituais com Lutero, mas já começou a ramificar-se em vários detalhes, como política, como ações sociais e coisas deste tipo, não? Alguns reis apoiavam a igreja católica e outros reis apoiavam a reforma, cada um com seus próprios interesses. Os reis políticos, eles veiam aonde se iam sacar mais proveito. Então, foi uma maneira também, foi usado como jogada política por muitos. Foi uma luta por poder também, porque reis observavam, como Henrique VIII observou que a reforma era uma maneira dele conseguir um divórcio. Ou seja, várias pessoas começaram a buscar dentro da reforma e da igreja católica apoiadores e maneiras de sacar proveito próprio, queriam benefícios próprios, coisa completamente equivocada. Nossos interesses nunca podem ser isso. Nosso interesse sempre tem que ser unicamente a obra de Deus, a vontade de Deus, servir a Deus, ganhar almas, ajudar as almas, ok? Pero tudo isso nos revela, tudo isso que estamos falando, nos revela apenas uma coisa, que Deus, o Senhor Jesus, é o Senhor da história. Ele sempre estuvo no controle de tudo. Ele sempre estuvo a par de tudo. A história teve vários homens como os reformadores que ajudaram bastante, pero nunca podemos considerar eles como homens infalíveis. Não podemos, por exemplo, o principal ponto da reforma católica, como nós outros falamos, era quitar o poder dele Papa. Ele Papa não é infalível. E hoje não podemos ter homens também como infalíveis. O Bispo Macedo não é infalível. A Igreja Universal como instituição não é infalível. E nada é infalível. Lutero não é infalível. Nós outros não temos como infalível também a Calvino, a Zona Batista, a Igreja Católica. Todos os seres humanos têm falhas. Unicamente o Senhor Jesus é o único ser sem falhas. Se você entrar dentro da igreja buscando ver uma instituição ou um obispo, um pastor sem falhas, você se vai frustrar. Sempre vai haver homens com falhas. Então não podemos nunca mirar, ter esta mirada e idolatrar um homem. Você ver alguém, um homem como infalível, é você idolatrar. E isso não podemos fazer. É um erro que a Igreja Católica cometeu, poner-lhe Papa como infalível, e que hoje não podemos cometer ele mesmo. Então os reformadores foram usados por Deus? Foram muito usados por Deus. Pero eles, podemos incluso señalar os erros de eles. Por exemplo, Lutero, ele era um antissemita. Em outras palavras, ele era contra os judeus. Incluso ele escreveu contra os judeus. Em um determinado escrito de Lutero, em um livro, ele ha dito que os campos forçosos de trabalho era destino tanto para cerdos quanto para judeus.
e foi em cima de Lutero que Hitler encontrou base teológica para ser o que é isso. Hitler sim se basou em Lutero para ter base teológica para ir contra os judeus. Temos também Calvino. Calvino, ele basicamente, ele autorizou, ele consentiu em la muerte de pessoas. Calvino ele consentiu em la muerte em Genebra, coisa que não é adequado. Você vê falhas claras, não podemos idolatrar estes homens, não podemos ver como infalíveis. Foram buenos homens usados por Deus, mas não são infalíveis. Nós outros temos também a Zwinglio. Se acorda que falamos de Zwinglio? Ele foi o maior perseguidor dos anabatistas. Ele autorizou e perseguiu os anabatistas aonde é que eles foram. Então nunca idolatre a um homem, nunca deposite em um homem suas esperanças de evangelho. A Bíblia e o Senhor Jesus são os únicos infalíveis. E tudo isso nos hace entender que Deus é o único Senhor e é o único que está no controle de tudo, ok? Pero não podemos também despreciar o valor da reforma. E há uma base que a reforma derrou para nós e é conhecido como os 5 fundamentos ou as 5 solas que podemos sacar de aprendizagem da reforma protestante. E as 5 solas são estas: sola fide, que significa solamente fé. La sola gratia, que significa solamente la graça, tudo por la graça, tudo por la fé. La sola Deo glória, que significa glória solamente a Deus. Nenhum homem, nada pode ter glória. E por último, solos Cristos, solamente Cristo salva, solamente Jesucristo é aquele que pode salvar-nos, está bem? Então, existe nós outros queríamos passar para vocês através da história da reforma, também, además das 5 solas, temos a diminuição da igreja involucrada com o poder político, a igreja já não tinha mais tanta influência no poder político, temos aí também, isso aqui é muito bacana, temos através da reforma, a tradução da Bíblia em diversos idiomas. Graças a este momento da história, hoje dia você pode ler a Bíblia em espanhol, e hoje temos a Bíblia em centenas e milhares de idiomas que você nem imagina, pero tudo isso começou na reforma, no mesmo momento que surgiu, através de Gutenberg, a imprenta. E neste momento, a tradução da Bíblia foi fundamental. Já falei com vocês lá outra vez que foram 2 pontos que possibilitou a reforma de avançar, que foi a tradução da Bíblia e a imprenta. São 2 claves pequenas, entre comillas, pero que há hecho um grande diferencial em nossa história, está bem? Então vamos ter em mente isso. E também a reforma já possibilitou a educação pública a todas as pessoas. Agora não só os ricos, pero todos tinham agora a educação pública disponível para eles. Aí começou a educação pública, está bem? Então você observa que a reforma trajo as 5 solas, trajo essa liberdade, essa liberdade para seguir o cristianismo da maneira que os reformadores determinavam. Agora há várias igrejas, não só a igreja católica, e neste momento agora havia a igreja católica, a anglicana, a igreja luterana, a calvinista, ou seja, possibilitou essa liberdade religiosa, possibilitou as 5 solas, possibilitou a educação para todas as pessoas. A igreja já não tinha tanta influência no Estado, a igreja era mais livre neste ponto. Ou seja, tivemos vários avanços. Agora também, não só os curas, os padres poderiam predicar o evangelho, agora o evangelho poderia ser levado por todos, por você, por mim, por pessoas simples, por pessoas que não tinham muitos estudos, apenas queriam levar o evangelho, agora você poderia levar o evangelho para todos. Foi um momento muito importante da história. A reforma protestante, de hecho, revolucionou o cristianismo. É um ponto muito clave do cristianismo. Pero não podemos ter a reforma protestante como algo movido por homens. A reforma protestante foi algo que Deus permitiu, Deus provocou. Sempre entenda, é Deus, é aquele que está no controle de tudo. A reforma, como falamos, é algo muito importante. Foi um momento da história extremadamente importante. A reforma foi algo que marcou a história, mas nunca olvidamos que é Deus, o Senhor Jesus, aquele que está à frente de tudo.